Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Sou a professora Larissa. Vamos continuar falando aqui de identidade e protagonismo, pensando aí estratégias para você protagonizar os seus estudos, seguir aprofundando aí todos os componentes a partir das nossas orientações para que você possa ter mais autonomia nos estudos, né? As nossas últimas aulas, nossas últimas 3 aulas aqui, você pode voltar um pouquinho, né, para quem já perdeu essas aulas, a gente deu orientações importantes, e aqui a gente vai seguir agora com algumas estratégias de estudo. Então hoje a gente vai aprender uma dessas estratégias para que você possa aí registrar, né, os conteúdos que você vai aprendendo e maneiras de você destacar aquilo que é mais importante, mais relevante dentro de cada componente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essas estratégias de organização, métodos de aprendizagem ativa. Em uma das nossas aulas a gente estava falando sobre o quanto é importante a gente aprender fazendo, né? A gente aprender ali de maneira ativa, ensinando, fazendo, nos colocando ali para construir de maneira coletiva ou mesmo individual, mas que a gente possa, da forma mais próxima possível, estar em relação com aquele conteúdo no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai focar nessa aula sobre mapas mentais, né? Os mapas mentais têm sido estratégias, métodos aí de você fazer registros de conhecimentos, resumir conhecimentos, conteúdos de uma maneira bem dinâmica e eficiente. E aí a gente vai falar aqui ao longo das próximas aulas, de outras estratégias de aprendizagem, né? Hoje a gente vai focar nos mapas mentais, mas a gente vai falar também de fichamentos, de fichas de estudos, de produção de jogos, que são maneiras ativas de registrar o seu conhecimento. Então a gente pode pensar aí como a gente vai construindo passo a passo. Certamente vocês já ouviram falar, já viram mapas mentais, né? Isso tem se tornado cada vez mais presente aí dentro dos muitos sites que a gente tem de referência, mas também, às vezes, um professor pode pedir para você fazer um mapa mental de um determinado conceito, né? Então, o que é esse mapa mental? O mapa mental é uma forma visual de organizar ou resumir ideias, conceitos, teorias, a partir de palavras-chave, desenhos e conexões. Então, quando a gente fala que é uma forma visual, é porque o mapa mental tenta fazer ali como se fosse montar realmente uma imagem, onde essa imagem tem ali um fluxo, né? Onde vai te permitir acessar ou relembrar de uma forma mais bem tópicos, né? De uma forma mais resumida, aquilo que é mais central no conhecimento, no conteúdo que você está estudando, tá? Então, a ideia é que você possa bater o olho e já visualizar ali elementos fundamentais daquele conteúdo. Então, é uma boa estratégia para memorização e para revisão, né? Então, o mapa mental, ele vai facilitar a compreensão, a memorização e a gestão de informações, né, de um determinado conceito e a relação que esses conceitos têm entre si. Então, você pode aí, a partir do mapa mental, ir registrando de uma maneira muito mais dinâmica, né, a relação que um conceito tem com o outro. Né? Então você vai ali trazer de uma forma mais resumida, mas ao mesmo tempo também mais direcionada. E aí, quais são os elementos que vão compor um mapa mental? O mapa mental, gente, vai depender muito, claro, do estilo de cada um, da habilidade que você tem, né, para fazer o mapa, mas de um modo geral, todos os mapas mentais vão ter esses elementos aqui. O elemento que é o tópico central que você está trabalhando, as palavras-chave, porque como eu falei para você, o mapa mental, ele vai ter de forma bem pontual, ele não vai trazer textos. Se é para ser uma coisa visual, é para bater o olho e já pegar as informações, tá? Então, a gente vai ter imagens e símbolos dentro desse mapa mental. A gente vai também ter ali cores, né, para chamar um pouco mais de atenção, para destacar, né, para sublinhar. E a gente vai ter os ramos e conexões. O que são ramos e conexões? Nada mais são do que setas que vão
alinhavando, né, que vão ali indicando as orientações e a relação de uma coisa com a outra, tá? Então, ramos e conexões são as setas que vão conectar os conteúdos, certinho? Então, lembrando aí, tópico central, palavras-chave, imagens, cores, né, já que é algo bem visual, então é bom que tenha cores, e os ramos e conexões, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos para que isso fique mais visual para vocês também, né? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de um mapa mental sobre a relação entre mito e filosofia. Então, vocês conseguem perceber todos os elementos que eu disse para vocês que o mapa mental tem que ter? Não necessariamente o mapa mental vai ter todos aqueles tópicos ali que eu trouxe, né? Todos os elementos. Mas tem que ter uma presença desses elementos para que a gente possa reconhecer como um mapa mental, né? Então, a gente tem aqui, ó, um tema central. Qual é o tema central? Mito e filosofia. A gente tem aqui cores, né? Cada elemento aqui tá com uma cor diferente, que é justamente para destacar essa coisa a partir ali dessa visualização. A gente tem palavras-chave, né? Então a gente tem aqui questionamento, busca, a gente tem razão, a gente tem aqui várias palavras-chave. Cada palavra-chave tem uma explicação muito pequenininha. Dependendo do mapa mental, isso pode ter mais informações ou menos informações, né? Vai depender aí também da sua habilidade em fazer o mapa mental. E a gente tem os ramos e conexões, não tem? Então, a gente tem aqui, ó, as setas que vão indicando um ciclo aí nessa relação com o mito e a filosofia, fazendo a conexão desses conteúdos do tema central. Certinho? O que está faltando aqui dos elementos que a gente trouxe? Esse mapa mental em especial não tem imagens nem símbolos, né? Ele só tem letras, ramos, conexões, cores, mas não tem desenho. Se você de repente não é muito bom com desenho, né? Então você não precisa fazer desenhos. Olha só um outro exemplo aqui de alguém que já tem habilidade com desenho, né? Aqui qual é o tema central? O Egito, né? Então aqui a pessoa trouxe os tópicos centrais, cultura, política, aqui o Rio Nilo, né? Como um eixo fundamental dentro da compreensão do Egito, a economia, aí aqui está bem clarinho, sociedade estamental, e aí essa pessoa foi trazendo, ó, vários desenhos, símbolos que remetem ao Egito, né? Então tem as pirâmides, a gente tem aqui, né, um gato, temos o camelo. Então, olha só, aqui a gente tem esses tópicos, né, de maneira bem reduzida, temos a presença dos ramos e conexões, tá? Que vão conectando o conteúdo, aqui as setas. E a presença das cores. Então, esse mapa mental aqui está bem completo no sentido dos elementos que estão presentes no mapa mental, certinho? Olha só, um outro exemplo. A gente tem um exemplo aqui, aqui deve ser um exemplo da aula de arte ou da aula de história, né? Tá falando sobre renascimento, sobre humanismo, né? Pode ser aula de filosofia, na verdade pode ser muitos componentes curriculares aí, né, gente? E aí a gente, novamente, ó, temos aqui os tópicos, o tópico central. No tópico central tem aqui uma releitura, né, um desenho da Mona Lisa, que é uma obra de arte muito representativa, né, desse movimento. Então, aqui também está presente todos os elementos do mapa mental. Mas vocês conseguem perceber que é bastante visual, né? Você vai bater o olho aqui e você vai reconhecer elementos fundamentais do Renascimento, né? Então, você vai ter aqui o antropocentrismo, né? Você vai ter aqui o naturalismo, você vai ter aqui o humanismo, e olha só, tudo isso conectado com os seus respectivos temas. Então, por exemplo, aqui tem uma seta, hedonismo. Aí aqui explica o que é o hedonismo. Valorização dos prazeres sensoriais e materiais. Aí aqui tem um outro pontinho, isso aqui é uma contraposição à Idade Média, né? Porque na Idade Média a gente tem o Renascimento vai surgir aí como uma resposta questionadora à Idade Média, e aí na Idade Média tinha toda uma série de orientações, né, para essa questão dos prazeres, né? Porque a Idade Média é representativa justamente do domínio, do poderio da Igreja. Então, olha só,
tudo isso você vai percebendo aqui nesse mapa de uma forma bem visual. Né? Aqui mais um exemplo, e aí eu trouxe exemplos de diferentes componentes para vocês verem que qualquer componente dá para você fazer, tá? A gente já trouxe ali de filosofia, de artes, agora a gente trouxe aqui de biologia, um mapa mental sobre genética, né? Então, tá falando aqui, ó, sobre as leis da genética, né? De uma forma também utilizando aqui bastante letras diferentes, cores para chamar a atenção. Então, você pode fazer isso com qualquer componente curricular, tá certo? Olha só, mais uma vez aqui, a gente tem do sistema nervoso, e aí esse mapa mental, como vocês podem perceber, ele é um mapa mental que já foi tirado de um site, né? Aqui tá a fonte descomplica.com. E aí vários sites fazem mapas mentais e colocam à disposição aí para estudos e que podem servir também de referência para você fazer os seus mapas mentais, tá certo? Então, vejam bem aí que vocês podem acessar nesse site ou em outras referências, mas também mapas para vocês estudarem de todos os componentes curriculares, tá? Aqui no caso, mais uma vez, biologia. E aí, como construir um mapa mental? Primeiro, você precisa escolher o tema central do seu mapa. Você vai usar uma folha na horizontal, né? Porque isso te dá mais possibilidades de você fazer os desenhos, né? As conexões, tanto que vocês observaram, né? Que todos estavam na horizontal. Mas não impede de fazer na vertical, tá? É só uma orientação. Então, escreva o tema no centro, porque o tema central ele tem que estar no centro da folha em destaque. Crie ramos com subtópicos, esses subtópicos têm que ser tópicos importantes para viabilizar a compreensão daquele tema, ou seja, tem que ser algo, o suprassumo ali, o mais importante daquele tema, né? Não precisa pegar coisas assim que estão mais distantes, não, tem que ser algo que é elementar para aquele tema que você está tratando. Use cores, formas, setas, símbolos. Se você não sabe desenhar, mas você pode usar recortes de revista, de livros, né? Você pode fazer isso também aí de uma forma que te auxilie. Se você não sabe fazer desenho, mas você pode fazer letras diferentes, né? Usar cores diferentes. O importante é você se arriscar a fazer. Né? Então, use cores diferentes para cada ramo, né? Isso pode ser uma forma interessante de você sinalizar essas diferenças. Use letras diferentes, com cores e formas diferentes também para sinalizar a mudança de tópico, ou então para chamar a atenção de uma determinada coisa. Evite frases grandes demais, então você vai dar preferência para palavras-chave mesmo e para frases curtas. Use desenhos ou ícones, por quê? Para facilitar a memorização, porque aí você faz uma cadeia associativa, né? E isso pode facilitar na hora de você memorizar os conceitos, associar com imagens. E você pode, claro, pesquisar modelos, inspirações, né? E, sobretudo, gente, não se preocupe com a perfeição, né? Eu mostrei vários mapas aqui bem bonitos, e aí você pode se sentir pressionado ou pressionada a fazer assim de uma forma dos mínimos detalhes, né? Aquela pessoa fez até uma releitura da Mona Lisa, e aí você pode se sentir aí pressionado. Mas não se sinta, tá? Faça do jeito que você consegue, com a habilidade que você tem. E outra coisa, quanto mais você faz, mais você vai adquirindo também a habilidade para fazer aquilo de forma melhor, de forma mais compreensível. O importante é que você, que vai visualizar, consiga enxergar e fazer, né, as associações adequadas, tá certo? Então, não se preocupe em fazer aí uma obra de arte, não é essa a intenção, tá? Então, vamos construir um mapa, né? De uma forma bem rapidinha, fazer um mapa para que vocês possam ver ele sendo feito aí junto comigo, né? E vocês possam perceber que a gente consegue fazer de uma maneira que não precisa ficar ali, né, naqueles detalhes todos certinhos, tá? Então, vamos lá. Eu sou professora de filosofia também, né, gente? Então, eu vou fazer um de filosofia, mas fique à vontade para ir testando e fazendo do jeito que você quiser fazer aí com outro componente, tá?
Então, a primeira coisa que a gente trouxe aqui, né, foi trazer a ideia de que a gente tem que ter um tema central, né? Então, eu vou trazer o tema central, bem básico, que é a filosofia, né? Então, eu vou trazer aqui, a gente pode trazer aqui, né? E aí eu vou já apagando, olha só como a gente vai fazendo e vai apagando, vai consertando, que a gente tem que colocar no centro, né? Então, bora centralizar o máximo que a gente puder. Então, vou colocar aqui mais de forma central, vou colocar aqui filosofia. E aí eu posso, né? Eu falei que eu ia trazer aqui um tema mais geral, né? Então, eu posso trazer aí, colocar bem pequenininho aqui, né? Com outra letra. Colocar o que é a filosofia, né? E aí eu vou trazer aqui elementos muito fundamentais. Lembra que a gente tem que trazer ali uns ramos, né? E aí eu escolhi colocar coisas bem generalistas sobre o que é a filosofia, né? Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, o significado da palavra. Então aqui eu já posso fazer um ramo, né? Uma conexão. E aqui eu posso colocar, né? Lembrando que a palavra é do grego, né? Filo. Então, eu posso colocar aqui, né? Que é igual a amor. E aqui, se eu coloquei a palavra amor, eu posso desenhar algo que traz a ideia do amor, né, gente? Então, eu vou desenhar um coraçãozinho aqui, né? Posso desenhar um coração. E aí, a gente coloca aqui a outra parte da palavra, né? Que é o quê? Sofia, né? Que é igual a sabedoria, né? Vou colocar aqui saber, mas aí como um sinônimo de sabedoria, né? Então, a gente já tem aqui um significado de filosofia que é amor ao saber. Então, olha só, meu mapa tá bem simplesinho aí, ficando bem simplesinho, que é para vocês não ficarem tímidos achando que tem que fazer uma obra de arte. Aqui eu posso fazer um outro ramo. E nesse outro ramo eu posso trazer palavras que são importantes dentro da filosofia, né? Então, eu posso trazer aqui, vamos botar de outra cor, eu posso trazer aqui ideias. Peraí que, sem querer aqui mas eu posso trazer aqui, ó, ideias. Posso trazer aqui razão. Posso trazer aqui argumentar. Né? Então, eu posso ir trazendo outras palavras que tenham a ver com a filosofia. Aqui, eu posso colocar também algum ícone, alguma coisa que remeta aqui à ideia, à razão, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar uma lâmpada. Será que eu sei desenhar uma lâmpada, gente? Acho que eu não sei desenhar uma lâmpada, mas é sobre tentar. Né? A gente pode desenhar aqui, né? Que aí tem a ver com as ideias, a razão, né? Então, a gente já traz aqui um elemento que possa nos remeter a isso. O outro ramo que eu posso fazer, eu posso trazer aqui algumas perguntas que
que nos lembrem aí a atitude filosófica. Então, eu posso trazer um outro ramo aqui e posso colocar o que, como, por quê. Que são perguntas bem gerais que nos lembram aí, né, essa atitude do filosofar, né? E aí eu posso colocar aqui novamente, já que eu coloquei essas perguntas, eu vou sinalizar o que elas são, né? E aí eu posso colocar, por exemplo, uma chave aqui e colocar atitude filosófica. Certinho? Posso colocar, por exemplo, aqui uma nuvem de pensamento, né, para remeter a essa questão do refletir. Então, olha só, vou parar por aqui. Mas percebam que a gente trouxe aqui de uma forma bem generalista, né, sobre o que é filosofia. Não ficou assim bonito como aqueles outros lá, né, mas ele ficou o quê? Funcional. E o importante do mapa mental é que ele funcione para você, tá certo? Então, não ficam aí se atendo a esses detalhes pormenores. E lembre-se que para fazer o mapa mental, a gente não tira as coisas da nossa cabeça do nada, não. Não é porque é mapa mental que a gente vai fazer, né, com os nossos pensamentos apenas. Não, a gente precisa ler esse conteúdo em algum lugar, né, confiável, seja no site, seja no livro, seja na aula do professor, e a partir daquele conteúdo que você leu, você vai resumir esse conteúdo de forma visual, certo? Então, essa é a intenção do mapa mental, né? Você poder visualizar de forma esquemática um conteúdo, tá certo? Então, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do meu mapinha e que vocês fiquem aí à vontade também para testar formas, cores, maneiras diferentes de fazer mapas mentais e que essa estratégia possa te ajudar. Até a próxima!